Imagine você de casa, ficar preso por quase 2 anos por um crime que não cometeu. Você vai conhecer o caso de Lerilson Cerqueira. Ele foi acusado de assassinar Cleiton. Esse é o homem. Lerilson vive hoje um tormento por causa do depoimento de uma testemunha. Ele é um não foi aceita para ele. Mesmo a mulher falando, não, eu errei. Ele não é assassino, eu me enganei. E ele continua preso e é inocente. Põe no ar a reportagem. Ele está preso há 1 ano, 7 meses e 20 dias. Eu já perdi com isso 2 aniversários do meu filho, o aniversário da avó, de 83 anos, que está sofrendo e não sabe se vai ver o neto antes de morrer. O choro da Caroline é de desespero. Meu filho a todo momento pedindo, mãe, vai buscar meu pai. Lerilson Cerqueira foi preso acusado de ter assassinado Cleiton da Silva Camargo. Desde o crime, ela vive para provar a inocência do marido. É uma revolta, é tristeza, porque eu estou lidando com uma justiça que não funciona. Osasco, dia 3 de fevereiro. Cleiton é assassinado na porta de casa. 2 amigos foram acusados, Lerilson Cerqueira e Marcelo Leite. O Lerilson esteve aqui no local do crime pouco antes do assassinato do Cleiton. Ele veio junto com o Marcelo aqui na casa da vítima para finalizar a compra de uma moto. Mas, segundo testemunhas, no mesmo dia, um conhecido traficante aqui da região ameaçou o Cleiton. Ele exigia a mesma moto como forma de pagamento de uma dívida. Nesta audiência realizada no Fórum de Osasco, um amigo de Cleiton revelou para a juíza que presenciou um criminoso chamado André ameaçar a vítima pouco antes do crime. Começou aquela discussão entre os dois, eu tive que separar os dois porque começou os dois a se discutir e o André falou para ele. Falou, à noite você vai ver, uma hora a gente vai se conversar, eu só não vou fazer nada com você por causa dele. Sem saber do assassinato, no dia seguinte ao crime, Lerilson procurou Cleiton para regularizar a situação da moto. A viúva atendeu o telefone e, segundo testemunhas, instruída por policiais, pediu que ele fosse ao encontro do marido. Ele foi de carona com o amigo Marcelo. Assim que chegaram, os dois foram presos, acusados de matar Cleiton. O exame residográfico de pólvora feito nos dois deu negativo. Mas, na época, uma cunhada do Cleiton afirmou em depoimento à polícia que viu quando o Lerilson e o Marcelo cometeram um assassinato. Os dois foram, então, condenados. Mas, depois do julgamento, essa mesma testemunha que os incriminou voltou atrás no que disse. A mulher entregou esta carta à justiça dizendo que não viu quem matou Cleiton e revelou que um policial civil pediu para ela mentir, dizendo ter visto os assassinos. A testemunha foi ouvida no julgamento de Marcelo e reafirmou para a juíza que Lerilson e Marcelo eram inocentes. A justiça aceitou a carta e o depoimento da testemunha como evidência da inocência do Marcelo, que foi solto. Mas a mesma juíza negou a liberdade para o Lerilson, alegando falta de provas. Como que uma testemunha serve para um e não serve para o outro? Porque nesse processo, 2 pessoas foram julgadas como os autores desse crime. Mas um foi absolvido e meu marido ainda é mantido preso. A família de Lerilson não desistiu. Recorreu pela 5ª vez à justiça, pedindo agora a presença da testemunha que incriminou Lerilson. No vídeo da gravação da audiência, a mulher reafirma que mentiu. Eu fiz esse depoimento, mas eu não vi esse. Viu que ele não ia ser condenado. Então eu fui e falei que vi, mas eu não vi o crime. A senhora sabe que a senhora pode ser processada por isso, né? A senhora sabe, né? Por ter
inventado uma história ou contado que assinado uma coisa que a senhora não viu. Mesmo com todas as provas, a juíza Hélia Quinocita não concedeu o alvará de soltura. Este jurista condena a decisão. Mas isso é uma falha da justiça que teria amplas condições de verificar o erro ocorrido e, principalmente, liberar esse indivíduo imediatamente, porque ele é um pai de família e ele é inocente. O que a gente vai esperar disso? A gente agora vai ter que esperar voltar para o desembargador, esperar ser julgado isso daqui a 1 ano, ele vai ficar mais 1 ano preso? A minha família vai sofrer mais 1 ano? Nossa, deve ser muito angustiante isso, hein? Daqui a pouco você vai ver junto comigo a dificuldade que é um ex-detento, a pessoa quando cumpre a sua pena, cumpre com a sua pena com a justiça, de conseguir voltar ao mercado de trabalho. Com uma câmera escondida a gente registrou tudo. Me dá a imagem desse rapaz, 17 anos de idade, foi morto. Bruno foi morto durante um assalto. Ele sonhava em ser da Marinha, tinha saído com 3 amigas. Vem pra mim, por favor. Um bandido chega, aborda o rapaz, queria o celular de Bruno, de 17 anos. Mas Bruno, naquele instante do assalto, se recusou por 2 vezes a entregar o celular. Deu as costas para o ladrão que atirou. Põe no ar. Foi a primeira vez que o menino alegre e cheio de vida fez o avô chorar de tristeza. Seu Wilson não se conforma em enterrar o neto que tinha um futuro inteiro pela frente. Meu avô, estou indo para lá, pode ir. Aí fiquei umas 5, 6 pessoas no fim de semana ia para lá, amigo deles. Dona Gildete é o retrato de tantas mães obrigadas a se despedirem dos filhos para sempre e de uma forma tão brutal, por motivos tão banais. Ele era uma benção, todo mundo gostava dele, onde ele trabalhava todo mundo gostava. Todo mundo. E pegaram meu filho e fizeram uma coisa dessa. O pai do garoto precisou tirar forças de onde nem tinha para amparar a mulher. A gente vai procurar seguir nossa vida, cuidar da nossa filha, que é a irmã dele aqui, ó. E vamos deixar a vida seguir. Eu só quero paz, entendeu? Bruno Luiz dos Santos Fonseca Silva tinha apenas 17 anos. Era o mais velho de 2 irmãos. Cursava o 2º ano do ensino médio e trabalhava como ajudante em uma lojinha de embalagens do bairro. Fazia questão de juntar o próprio dinheiro para comprar o que queria, inclusive o celular que o ladrão tentou roubar. Neste vídeo, ele aparece fazendo uma das coisas que mais gostava, dançando no meio da rua para divertir a turma da comunidade. A gente sente saudade das brincadeiras deles, das brincadeiras, o sonho de ser fuzileiro naval, e esse sonho foi destruído, né? Com camisas brancas estampadas com a foto do garoto, amigos, colegas, vizinhos e familiares vieram se despedir e homenagear Bruno. Bruno tinha saído de casa para fazer um lanche com 3 amigas. No meio do caminho, acabou sendo surpreendido por um bandido armado que pediu o celular. O jovem, assustado, não entregou. Se recusou por 2 vezes e deu as costas ao criminoso, que atirou. O garoto ficou internado por 3 dias, mas não resistiu. Bruno planejava seguir a carreira dos primos e servir a Marinha. Não deu tempo nem de fazer a inscrição. E ele outro dia ele chegou para mim, ô tia, eu vou trabalhar, eu estou trabalhando, eu vou me inscrever na Marinha. Eu falei, meu filho, com fé em Deus, tu vai fazer carreira lá. Muito bem, você que está chegando agora aqui no nosso Cidade Alerta, boa noite. Você está percebendo que o Marcelão hoje não está apresentando porque ele está com o vírus H1N1 da gripe, uma gripe pesada que está derrubando muita gente, já matou, aliás, um monte aqui em São Paulo. Mas o Marcelão, graças a Deus, vai se recuperando e a gente vai torcendo para a breve recuperação do Marcelão aqui no Cidade Alerta. Me dá a imagem, por favor. Me dá a imagem, por favor. Você vai vendo comigo o exato instante em que acontece uma correria, uma troca de tiros. São 10 bandidos mortos, 5 presos na invasão de um shopping. Põe no ar. As pequenas estradas que cortam a Mata Atlântica viraram rota de fuga. E moradores da Serra do Mar entraram em pânico. Estavam no meio de uma caçada. Tiroteio no meio da mata, rapaz, a gente não sabe pra onde vai as balas, né? Fica blá, blá, e a pessoa fica em pavoramento. Quando eu vi o tiroteio, eu corri. Dona Marina, de 56 anos, virou refém de assaltantes que fugiam da polícia. 1 hora de terror.
Isso aqui foi com as mãos deles. Olha, com as e mãos. no peito aqui? Aqui foi no asfalto. Na hora que me deitou no chão. E do olho? Do olho foi o cano da arma, do fuzil que bateu aqui. A todo instante ele engatilhava a arma e falava, eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar. A perseguição durou 4 dias e começou depois que a quadrilha assaltou um shopping center no litoral norte de São Paulo. Os assaltantes chegaram em 3 carros por volta de 4h15 da madrugada. Eles renderam um dos vigilantes e foram direto ali para a parte de trás do shopping, onde ficavam os caixas eletrônicos. Ficavam porque os 6 caixas foram pelos ares. O local está fechado. A quadrilha levou 160 mil reais dos caixas e ainda saqueou lojas de relógios e celulares. Tudo foi recuperado. Perseguidos pela polícia, os assaltantes se atrapalharam. Eles pegaram essa estradinha, rodaram cerca de 20 quilômetros, mas chegaram até aqui, veja só, praticamente um beco sem saída. Nesse local, então, eles abandonaram os 3 carros e entraram na mata. Poucas vezes um cerco policial envolveu tantos homens nessa região. Helicópteros, batalhões especializados em ações na mata fechada, grupos de elite da Polícia Civil, 300 PMs foram chamados. Os moradores da Serra do Mar nunca tinham visto nada igual. Foi um pavor, né? Foi um pavor. Fala a verdade, foi um pavor, falar a verdade, tiroteio. De noite que foi pior. A gente ficou com medo. Aqui passava direto pra lá, pra cá. Os assaltantes chegaram a se esconder numa escola da região. Passaram a noite na escolinha, arrombaram, puxaram o portão, a linha ali, sabe? Aquele ali é a nossa escolinha, sabe? Aí dormiram ali, daí no outro dia de manhã eles foram de novo pro mato. O combate foi no meio da mata. 7 suspeitos foram mortos. Eles teriam enfrentado a polícia. Eles foram entrincheirados. Eles não tinham muita válvula de escape, de saída. Nós tínhamos certos pontos que eram críticos. Felizmente, nós tivemos óbitos. Gostaríamos, se fosse possível, que não tivéssemos isso, que cada um assumisse sua responsabilidade pela conduta praticada. 6 assaltantes que conseguiram atravessar a mata chegaram nessa estrada de terra que segue para a Grande São Paulo. Aqui, eles roubaram o carro de um funcionário de uma empresa da área, mas o carro quebrou logo em seguida. Eles roubaram outro veículo e seguiram para Biritiba-Mirim. Entre Caraguatatuba e Biritiba-Mirim são 100 quilômetros. O grupo procurou escapar por essa estrada que é pouco movimentada, cheia de buracos e pedras. No caminho, os assaltantes passaram pela cidade de Salesópolis. O grupo estava neste carro e teria atirado nos policiais. Eu tive que me preocupar em socorrer o integrante da minha equipe. Eles conseguiram passar. 10 quilômetros adiante, outro tiroteio. A polícia montou uma armadilha e finalmente conseguiu parar o grupo. Aqui em Biritiba-Mirim, os 6 assaltantes foram contidos. A polícia militar atravessou um caminhão aqui. Os assaltantes vieram de lá, vendo o caminhão aqui, eles deram a volta. Passaram aqui por cima da calçada e tentaram seguir nessa direção. Só que aí houve confronto, troca de tiros. E eles acabaram trombando o carro bem ali, perto daquelas árvores. Três assaltantes foram mortos. Os sobreviventes tentaram se refugiar. 2 deles dominaram Dona Marina na rua, perto do posto do SAMU. Exigiram que ela ligasse para a imprensa. Mas a mulher telefonou para o genro, que é PM. E quando os ladrões perceberam, estavam na linha com o comandante da operação. Eu fiquei aproximadamente 40 minutos conversando com ele.
tentando acalmá-lo, porque ele estava ainda naquela adrenalina. Tinha participado de 3 tiroteios que tivemos aqui na região, de forma que aos poucos a gente foi pegando a confiança, entre aspas, né? E ele acabou comunicando para mim que ia se render. A dupla de assaltantes foi presa, mas ainda restava um fugitivo. Um dos assaltantes invadiu a casa desse casal, que fica bem pertinho da base da PM. Ele ficou aqui nesse quarto cerca de 3 horas, foi isso, né? Foi aproximadamente umas 3 horas. Entrou aqui? Bom, ele veio do vizinho, pelo quintal dos fundos, a gente ouviu um ruído e ele entrou pela janela da cozinha. Vocês estavam trancados aqui? A gente ouviu os tiros, a gente se fechou aqui no quarto, fechou no quarto. Terceira janela ali. A janela ficou fechada pelo trinco, pela tramelinha. E aí ele, né? Empurrou, abriu a janela e chegou assustado, chegou bastante assustado mesmo, dizendo assim, eu não quero morrer, eu só quero ir embora para minha casa, eu não quero fazer mal algum. A polícia cercou a casa e surpreendeu o criminoso que estava ferido. O rapaz estava sentado, ele visualizou, né, conforme a porta abriu, né, um policial já, né, deitado em posição de tiro e um mais acima, né? E aí o que estava no chão já gritou para ele pedindo para, né, colocar as mãos na cabeça e se entregar. E ele, sem resistência alguma, né, ele se entregou rapidamente. Se entregou, né, tranquilamente, levantou, foi lá e se entregou. 10 mortos e 5 presos. Fim da linha para o bando especializado em explodir e assaltar os caixas eletrônicos no litoral paulista. É mais um duro golpe contra as quadrilhas da dinamite. Para quem viu de perto o último confronto, o mais difícil é apagar da memória os momentos de terror. Gostaria de um dia esquecer. Tenho muita fé em Deus que eu vou esquecer. Quando 2 assaltantes chegam, as vítimas não reagem, mas um dos bandidos cisma que Wagner está armado. Aí acontece o pior. Os criminosos começam a bater em Wagner, o pai interfere e tenta defender o filho e Wagner pula na frente. É baleado. Põe no ar. Foram 24 horas de angústia, do momento do crime até a confirmação da morte de Wagner Pereira Lima, de 30 anos, como conta esta pessoa da família que prefere não mostrar o rosto. Foi uma angústia total, porque a gente não sabia se o Wagner iria sobreviver. E ele é muito querido por todo mundo, ele não tem inimigos, não tem nada, é uma pessoa exemplar, é um trabalhador, um pai de família. Era final de tarde em São Roque, interior de São Paulo. Já quase horário de fechamento deste pequeno mercado de bairro, que funciona na própria casa da família. Numa área isolada, de ruas de terra, longe do centro e aparente tranquilidade. Dentro do mercado, o dono, um senhor de 71 anos com os 2 filhos, Wagner e o irmão de 20 anos. Também estava um cliente. 2 criminosos entraram no comércio e já renderam as vítimas. Os bandidos estavam roubando dinheiro do caixa quando um dos ladrões desconfiou. Perguntou se Wagner era policial, se tinha uma arma escondida e passou a agredir o rapaz. Segundo a polícia, foi aí que o pai tentou defender o filho. O criminoso se irritou e apontou a arma para o senhor. Wagner se jogou na frente do pai. O ladrão atirou 2 vezes. A bala atingiu Wagner na cabeça. Eles entraram lá na casa e eles começaram a ser muito violentos e deferir golpes nos moradores. E isso deve ter desencadeado uma confusão que acabou culminando com o falecimento desse menino exemplar que era o Wagner. Depois dos tiros, os bandidos ainda roubaram o celular de Wagner e fugiram do mercado a pé, levando também o dinheiro do caixa. Desesperado, o irmão socorreu Wagner, que estava muito ferido. Ele chegou a passar por 2 hospitais, de tão grave que estava o estado de saúde do rapaz. A Guarda Civil Municipal fez buscas na região, próxima a uma estrada turística, mas nenhum suspeito foi encontrado. No velório, amigos lembraram de Wagner. Foi uma tragédia, porque ele não tem mal com ninguém. Pessoa muito boa, trabalhadeira, muito trabalhador ele. Não tem explicação. Ele era casado e tinha um filho pequeno. Trabalhava o dia todo como instrutor de autoescola da cidade e também no mercado.
sempre ao lado do pai. Tem uma pessoa no mundo que vai falar assim que o Wagner era uma pessoa ruim, uma pessoa desonesta, uma pessoa que merecia algo como esse.